Pessoal, bom dia, é um prazer novamente estar com vocês. Eu espero que todos aí estejam bem, estejam realizando as atividades. A maioria tem me entregado, isso é importante. Computa-se aí que vocês estão fazendo, realizando. Isso é de extrema importância para a continuidade do ano letivo aí de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente continua na região sudeste, falando um pouquinho sobre relevo e hidrografia agora, tá bom? A gente já passou por clima, já passou por vegetação, continua no aspecto físico, mas falando agora um pouquinho de relevo e também de hidrografia. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer o quê? As correções. É apenas o livro didático, página 24. A gente vai lá, tá bom? Bem tranquilo aí. Analisem a reportagem para responder as questões a seguir. Então tem que analisar a reportagem que a gente leu na aula passada. Que tipos de indústria eram os principais responsáveis pela poluição da cidade de Cubatão, né? Então eram indústrias de petróleo, fertilizantes e metais. Segundo, com base nas informações do texto, é possível deduzir as características do clima e da vegetação original do município. Então, quais seriam? Então, o clima seria o clima tropical, né, e a vegetação, justamente, florestas tropicais. O texto menciona, terceiro, que em 10 anos a situação mudou. Cite ao menos um fator que contribuiu para essa mudança, né? Foi justamente a instalação de filtros nas indústrias, né? Quando instalou-se filtros nas indústrias, a situação melhorou e diminuiu a emissão de poluentes aí, né? Então foi muito importante essa medida. Então, bem tranquilo, sem mistério. Para iniciarmos a aula de hoje, pessoal, a aula com um assunto novo aí, a gente vai analisar esse mapa, né? Esse mapa é um mapa da região sudeste, mas que não tem o objetivo de apresentar os estados em si. Tem como objetivo mostrar a configuração do relevo dessa região. Essas áreas roxas são os planaltos. Então predomina, né, planaltos na região sudeste. Temos a área laranja, né, lá em Minas Gerais, em São Paulo, que são as depressões, e as planícies, né? Aqui só falta o Espírito Santo, mas se você pegar todo o litoral aqui tem planície, né? O litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, o litoral também do Espírito Santo tem sim planícies, tá bom? Esse xizinho no mapa representa as rochas, os tipos de rochas. O X representa uma rocha cristalina. E os pontinhos aí, como tem aqui embaixo, aqui, olha, nessa imagem aqui que eu estou destacando com laser, são as rochas sedimentares, os pontinhos, tá bom? Então, é importante a gente saber isso aí, para quando tiver algumas questões a gente poder responder. Vamos aqui tirar a minha imagem daqui para a gente começar a leitura, né? Pessoal, as estruturas do relevo estão embasadas tanto em terrenos cristalinos, como eu mostrei a vocês, como também em sedimentares, tá bom? As áreas de rochas cristalinas, tanto magmáticas quanto metamórficas, predominam na maior parte da região. Foi o que eu falei, né? A gente vai ter muita rocha aí cristalina nessa região. Esse tipo de estrutura ele é muito adequado aí para a obtenção de recursos minerais metálicos, como está aqui, olha, tá bom? Muito abundante, principalmente no quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais. Então, lá no quadrilátero ferrífero, são áreas de planalto, há uma exploração muito grande de recursos de minerais metálicos, tá bom? Então, é uma região muito importante do ponto de vista da mineração lá em Minas Gerais. Aí, foi justamente nesse local aí que ocorreu alguns desastres aí ambientais que ficaram marcados na história do nosso país, né? Foi o desastre de 2015 lá em Mariana, como está aqui, ó, a cidade de Mariana, e o desastre do ano passado, né, em Brumadinho, que aí justamente foram rejeitos, né, dessas mineradoras. Pessoal, planaltos são áreas antigas e irregulares,
com formações de serras, escarpas e depressões. No estado mineiro nós temos também a depressão sertaneja e as planícies da região sudeste são litorâneas e se estendem aí por todo o litoral. Então, basicamente, essa é a composição do relevo da região sudeste. Um detalhe, pessoal, é que 3 dos 5 pontos mais elevados do Brasil, isso é interessante, 3 dos 5 mais elevados do Brasil estão justamente na região sudeste. Aí é bom destacar aí, né? Quais são eles? O Pico da Bandeira, tá bom? Com 2.891 metros de altitude. A Pedra da Mina, né? Com 2.798 metros de altitude. E o Pico das Agulhas Negras, com 2.790 metros de altitude. Então, dos 5 mais altos, 3 estão localizados na região sudeste. No estado de São Paulo e Minas Gerais, o predomínio de rochas sedimentares favoreceu a formação de um aquífero. A gente vai estudar daqui a pouco sobre esse aquífero, muito importante nessa região aí, que é justamente o aquífero Guarani. Assim, você já viu comigo, não sei se foi esse ano ou foi no sexto ano, a gente já viu justamente sobre esse aquífero, o SAG, tá bom? Sistema Aquífero Guarani. Aí entramos justamente na hidrografia. É na hidrografia que nós iremos estudar um pouquinho e ver a questão desse aquífero, a importância desse aquífero para a região sudeste. Pessoal, a hidrografia do sudeste é importante, não só em termos ambientais, mas também em relação a questões econômicas, tanto nas águas continentais, né, superficiais, como oceanos, mares, etc., né, rios, e também subterrâneas, né, que aí seriam as questões dos aquíferos, por exemplo, lençóis freáticos. Então, do ponto de vista de águas continentais superficiais, com relação a rios, nós temos algumas bacias muito importantes, como a região hidrográfica do Paraná, a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, a região hidrográfica do São Francisco e a região hidrográfica do Atlântico Leste. São as principais bacias hidrográficas que perpassam também a região sudeste. Por exemplo, muitas pessoas acreditam e pensam que o Rio São Francisco está apenas na região nordeste, porque tem uma importância de fato muito grande. Mas não, né? Essa região hidrográfica ela inicia lá na região sudeste, principalmente em Minas Gerais, né? 37%, né, da região hidrográfica está em Minas Gerais. 37% da região hidrográfica do Rio São Francisco. Apesar de sua maior importância estar justamente nos estados que compõem o Nordeste, em Minas Gerais, principalmente nas regiões mais setentrionais, destaca-se aí o abastecimento e também na irrigação das lavouras. Temos também importante aqui, pessoal, a região hidrográfica do Paraná. Qual a importância dessa região? Principalmente para hidroeletricidade. Então é muito utilizado, né, para gerar energia e também para transportar descargas, tá certo? Então é bem bacana aí a importância dessa região hidrográfica do Paraná na região sudeste. O rio Tietê, pessoal, é muito importante principalmente para transporte, né, de soja, farelo de soja, cana-de-açúcar e milho. Então muito importante aí, porque fica mais barato, né? O sistema hidroviário ele é muito mais barato se a gente comparar com o rodoviário, por exemplo. É muito mais barato. Então, e leva uma quantidade de cargas muito maior. Então é muito importante. Teve um ano aí que teve um problema de estiagem, que foi 2015. Faltou muita água na região desse rio, baixou o nível. Então afetou também a questão das hidrovias. Quanto às águas subterrâneas, pessoal, nós temos aí um aquífero, né, que é o que? É um conjunto de rochas permeáveis que apresentam condições, como está aqui, olha, para armazenar água. Ou seja, é um local, né, uma reserva de água subterrânea. Isso é um aquífero. Então o SAG, ele já foi considerado o maior aquífero do mundo. Hoje não é mais. Depois foi descoberto outro aquífero que se localiza na região norte, chamado de Grande Amazônia. Hoje ele é chamado de Grande Amazônia.
Ele foi formado aí de rochas como arenito e argilito, né, constituído de dunas de um grande deserto que recobria a região brasileira ainda quando não existia Brasil, né? Quando a África e a América do Sul eram um só continente, né? Eram juntas, tá bom? Então tá aí mostrando um pouquinho desse aquífero nessa ilustração, tá bom? Aqui tá o aquífero, tá bom? Então vamos lá. Continuando, dando continuidade, pessoal, a questão da potencialidade desse aquífero ainda é desconhecida. Então tem esses dados precisos. A gente só sabe que algumas áreas, algumas localidades podem ultrapassar até os 1.000 metros de profundidade desse aquífero. Aí dificulta, isso é óbvio, a exploração. Tem cidades na região de São Paulo que são totalmente abastecidas por esse aquífero, tá bom? Como é o caso de Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto, lá em São Paulo, é totalmente abastecida pelas águas do aquífero Guarani. Com relação, pessoal, às águas oceânicas, nós temos aí 3 estados que são banhados pelo Oceano Atlântico: Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Lembram? Minas Gerais não tem fronteira, não tem litoral, né, com o mar, não tem, tá certo? E aí esses estados aí, essas águas oceânicas fazem parte da Amazônia Azul. O que é isso? É uma extensa área aí de litoral, de águas marinhas que pertence à União, pertence ao Brasil, e aí pode ser feito aí algumas explorações, como é o caso do pré-sal, né, que foi descoberto justamente nessa área da Amazônia Azul, e aí fez com que o Brasil se tornasse alto, né, alto, como é que eu posso dizer? Se tornasse autossuficiente na questão do gás, na questão do combustível, né? Do petróleo. Então o Brasil se tornou autossuficiente. Aqui são os estados aí, né, que tem as maiores reservas provadas de petróleo. Aí tem Rio de Janeiro com 81%, Espírito Santo 8,5%, São Paulo 4% e o restante aí fica pelo Brasil afora. Então vejam só que mais de 90%, né, da produção aí e das reservas se localizam na região sudeste. Muito importante isso aí para o desenvolvimento econômico desses estados. Aqui nós temos um caso, pessoal, é a Trindade e Martim Vaz, as ilhas brasileiras mais distantes da costa. São ilhas que se formaram aí há milhares de anos, de origem vulcânica, né, e pertence ao Brasil. Olha, por exemplo, essa ilha aí está a mais de 1.200 quilômetros do litoral brasileiro, bem distante, mas pertence aí ao estado do Espírito Santo. E foi formado, como eu falei aí, de uma erupção vulcânica que ocorreu há mais de 50 mil anos atrás. Tá uma imagem, você pode ver, aqui está o Espírito Santo e a ilha se localiza aqui, ó, tá certo? É uma pequena ilha, né, com uma distância muito grande, quase 1.200 quilômetros de distância, mas que faz parte aqui, que pertence, né, ao Brasil, mais especificamente falando, ao estado do Espírito Santo. Aqui também fala mais alguns detalhes, né? Saíram no Potedono privado, né? Quem sempre vai lá são pesquisadores, militares, né? Duram aí no máximo aí 60 dias. A ilha foi usada por piratas ingleses como ponto de parada no século XVII, século XVIII. E alguns mitos e especulações dão conta de que próximo a ela poderia estar escondido um tesouro pirata, né? Então especula-se que pode existir um tesouro, algumas lendas aí urbanas. Algumas pessoas ainda acreditam que existe esse tesouro nessa ilha, né, que fica aí bem distante, na verdade, mais de, como eu falei, de 1.200 quilômetros da costa brasileira, mas que pertence ao Brasil, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver mais. E a gente finaliza com um livro didático
para casa, página 28, e o livro de atividades, página 16, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp. Não vai ser possível a gente fazer o Tira Dúvidas. Eu queria muito fazer, mas não vai dar, porque eu estou de mudança e fica um pouco mais complicado para a gente fazer esse Tira Dúvidas. Mas semana que vem a gente volta a fazer, tá bom? Pelo Zoom. Mas pelo Zap, pode mandar as dúvidas aí que eu tiro sem problema algum. Prazo até 30/8, ou seja, domingo, no máximo às 12 horas. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.